aqui. Se vocês observarem que alguém chegou e eu não vi, por favor, me avisem, tá? Aí, ó. Professora? Oi. Não te assustei dessa vez, né? Tá, porque não estava aparecendo, estava meio que apagando. Agora sim, está aparecendo a apresentação aí. Obrigada, Camila. Então, vamos lá. Se aparecer mais alguém, vocês me avisam para eu poder liberar a entrada. O que aconteceu? Aconteceram mudanças na forma de entender o que era adoecimento mental. E esse exemplo do homossexualismo, eu acho que é o exemplo mais concreto que eu posso trazer para vocês, tá? 1960, 1970, o auge da liberdade sexual, o auge, né, do movimento dos direitos humanos, da liberdade. E aí estava escrito no manual de doenças e transtornos, né, mentais que o homossexualismo era uma doença. Isso provocava a exclusão dessas pessoas, inclusive uma exclusão social do mercado de trabalho, né? E aí veio a necessidade de uma mudança no que estava escrito ali no DSM, antes mesmo de ter tempo para fazer uma mudança real, concreta no DSM. Para vocês terem ideia, a gente está falando ali de início de década de 70, foi retirado o homossexualismo do manual de doenças e transtornos mentais, né? E só 10 anos praticamente depois é que saiu a nova versão, que é a versão DSM-3. Então, em 1977, a APA, né, essa Associação de Psicologia e de Psiquiatria Americana, o que eles fizeram? Falaram assim, ó, vamos convocar um grupo de trabalho, esse manual precisa ser revisado urgente, porque ele não está atendendo a nossa noção atual de adoecimento mental. Por isso que eu quis chamar a atenção de vocês hoje de manhã para todas essas alterações que adoecimento, saúde, transtorno, loucura, o que acontece ao longo do tempo, né? E dentro das mudanças culturais. Então, esse psiquiatra chamado Robert Spitzer, ele não queria simplesmente fazer todo um estudo, todo um trabalho pela equipe dele, e aí a classe psiquiátrica ir lá e falar assim, não aceitamos a nova versão. Então ele teve todo um jogo político, porque ele sabia que ele tinha que agradar a classe psiquiátrica para que ela aprovasse a alteração, né, sem mexer em coisas que para a classe psiquiátrica eram importantes. Então ele manteve, por exemplo, uma categoria chamada de transtorno neurótico. Por quê? Porque ele sabia que se ele tirasse isso, a classe psiquiátrica ia empinar a carroça. Mas o que ele entendeu também? Que ele podia deixar isso lá e ele podia explicar, né, fazer uma introdução ali, diferenciando o transtorno do processo neurótico, que já se tinha informações científicas sobre ele, a origem do processo neurótico. Olha o que aconteceu, gente. Vão prestando atenção nisso aí. DSM-1, 160 e poucos. Transtornos classificados. DSM-2, 180 e pouco. Quando chega no DSM-3, passa para 265. E isso foi acontecendo... Não sei como é que... Isso foi acontecendo gradativamente. Então, em 1952, a gente teve o primeiro manual. Em 1968, o segundo manual. O que é o segundo? É uma revisão do primeiro. Então, tem uma equipe de profissionais da área da saúde mental que se reúnem por anos e promovem uma alteração naquilo que já tinha sido escrito. Em 1980 saiu o terceiro. Em 1987 foi apenas uma alteração simplificada no terceiro. Em 1994 já teve o 4 com umas modificações um pouco mais efetivas. Em 2000, alteração ali meio maquiagem. Em 2013, sai o DSM-5. DSM-5, ele vai eliminar muitos eixos que existiam ali
E ele não vai trazer modificações referentes a transtorno de personalidade. Mas, para a nossa área da educação, ele traz uma transformação muito significativa. Alguém sabe qual é? Silêncio é esse. Para o transtorno do espectro autista. Então, essa mudança que teve no DSM-4 TR para o DSM-5, ela foi muito discutida. Por quê? Porque retira do DSM o que a gente entendia como transtorno do espectro autista leve, com altas habilidades. Quem lembra o nome? A pedagogia usa demais esse nome. Oi? Você falou TEA? Não, não é TEA. TEA é o transtorno do espectro autista, né? Mas é uma classificação que a gente dava do transtorno do espectro autista para quando a criança tinha altas habilidades. Superdotação? Não. Esse que tem aí. Peraí que alguém falou aqui. Deixa eu ver aqui. Asperger, Suziane, muito bem. Então, até 2013, o DSM trazia o Asperger. E eu lembro, Suziane, quando eu cheguei na Uni Evangélica, se eu não estiver enganada, 2015, e eu fui dar aula a primeira vez, e como psicóloga eu trabalho com DSM e não com CID. E eu peguei e falei assim, não existe mais a classificação Asperger. E o povo quase me matou. Como não existe? Está saindo um livro novinho aí na livraria com o título, né, Asperger. Como você fala que não existe mais? Existe sim. E aí eu tinha que explicar que, na verdade, existia, o DSM retirou, mas o CID ainda estava utilizando a terminologia Asperger. É só uma questão de terminologia? Não, não é. É uma questão política, é uma questão social, é uma questão cultural. Vou dar um exemplo claro para vocês. Você tem uma criança com transtorno do espectro autista. Se essa criança é transtorno do espectro autista dentro de Asperger, é um sorriso. Porque tem altas habilidades associadas, porque tem, né, uma certa genialidade associada. Agora, se você tira essa coroa de cima e deixa ele dentro do mesmo pacote de quem tem rebaixamento cognitivo, de quem é não verbal, isso incomoda a sociedade. E aí foi uma discussão danada em cima desse DSM, principalmente por quem trabalha com crianças, por quem trabalha diretamente com escolas. Pronto. Para quem foi meu aluno na época, deve ter escutado essa discussão entre Asperger e transtorno do espectro autista. Daqui a pouquinho vocês vão ver que agora a gente não tem esse problema mais, por causa das alterações do CID. Mas, até hoje, se você pega um CID-10, né, que é desatualizado, mas ainda está em uso, você vai encontrar lá a questão do Asperger. Sim, da nova divisão, isso. E aí só, mas eu não vou falar sobre isso não, Suzana, porque é a tarefa, tá? Por isso que eu não vou adiantar muita coisa em cima disso. Bom, tudo bem, Suzane? A gente não aprofundar nisso aí, porque é a questão da tarefa? Dá um ok para mim. Ela não deu um ok para mim, gente. Pede aí. Peraí, deixa eu ver. Não precisa pedir desculpa. É só que eu estou justificando por que eu não vou aprofundar, porque a gente vai ainda trabalhar um pouco mais, porque eu vou falar do transtorno do espectro autista, tá? Então vamos lá, olha só, que loucura. O DSM-1 tinha 106 transtornos. O DSM-5, o último da tabela, que é de 2013, passa para 157. Aí você fala assim, aumentou. Mas se você for no DSM
4, olha quantos transtornos tem classificados, 297. 140 a mais do que o que nós temos hoje em dia. Isso mostra na forma de gráfico para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Peraí. Isso mostra numa forma gráfica, né, por símbolos numéricos, o quanto a concepção de transtornos mentais mudou ao longo de 61 anos. Eu nem estou falando nos últimos 2 séculos, eu estou falando nos últimos 61 anos. Olha só, ao mesmo tempo que a gente consegue, né, voltar a um número menor de transtornos, a gente consegue falar muito melhor sobre eles. E aí observem que no primeiro manual tinha 132 páginas, no último sobe para 948. Núbia, quando que nós, dentro do contexto escolar, precisamos saber dessas informações? O tempo todo. Inclusive no PPP, gente, que fala? É. Inclusive, tá dando aula na escola, Suziane? De quê? Fala aí pra mim, que eu me perdi. Tô dando aula Ela é professora de educação física. Ah, sim, entendi. Então, olha o que acontece, gente. Nós temos um gráfico aqui, uma tabela mostrando para vocês que numericamente que a concepção de adoecimento mental, ela modificou ao longo dos anos. Aumentou o número de transtornos, quase 300, caiu 150 para 157. Mas, em compensação, a forma de descrever cada um desses transtornos, ou seja, o conhecimento que se tem de cada um desses transtornos é muito maior do que nós tínhamos no DSM, por exemplo, 3, quase o dobro. Vocês conseguiram entender isso, gente? É que para mim fica óbvio, mas eu preciso dizer o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. Sim, e é engraçado aí no 2 que diminuiu as páginas, aumentou o número de transtornos e diminuiu as páginas. Pronto. Eu queria muito trazer isso aqui para que vocês percebessem o que nós vimos na teoria antes do almoço, que é a questão de cada época tem uma compreensão dos transtornos de acordo com a tecnologia, de acordo com as informações, com os estudos que se tem. Não é uma questão de escolha, é uma questão de trabalhar com as informações que se tem naquele momento. Tá bom? Até aqui tudo bem? Aí a gente entrará, não vou falar entraria, a gente entrará, né? Uai, a Luana, acho que a Luana não está conseguindo entrar. A gente entrará em CID. Veja que eu trouxe CID 10 como histórico, né? Como questão histórica. Porque nós estamos vivenciando. Tem algum curso, formação, estudo por parte profissional? É leitura, viu, Suziane? Essa questão de atualizar em relação ao DSM e o CID é uma questão mesmo de pesquisa, de leitura. Não tem necessidade de um curso. Mas é importante, isso que você está fazendo aqui é uma atualização, tá? Primeiro, a pedagogia não tem essa informação, não estuda isso em lugar nenhum, pelo menos que eu saiba, né? De DSM, de CID, isso aqui é tudo informação nova para vocês. Estou certa ou estou errada? Da formação de base. Provavelmente já viram no curso, né, de psicopedagogia. Responde para mim, gente. Sim, professora. Primeira vez. Na faculdade, a gente não vê muito essa parte do CID e tudo. Você, nas suas aulas, eu lembro, falou bem por cima e foi para a gente ter aquela anotação de casos, né? Sim. É autismo, tantos Down. Aí você falou, citou o CID, o DSM, só para ter uma noção para a gente, dar uma noção, mas a gente não estuda esses materiais, não.
Então, olha só, gente. Eu estou pedindo feedback, aí as meninas que foram minhas alunas acabam dando um feedback porque eu falo alguma coisa, mas eu sei que na formação de base mesmo do pedagogo, salvo algumas exceções, vocês não estudam isso, mas quando chega na hora de construir o PPP da escola, vocês precisam dessas informações. Por quê? Porque tem uma parte do PPP que vocês precisam colocar lá quais são as demandas de necessidades educacionais específicas que a criança, que a escola assiste, e essas demandas precisam ser colocadas lá, o CID, precisa ser colocado lá o número, né, o código, né, que vocês estão assistindo ali naquela escola. Então, vocês precisam ter essas informações, tá? O que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que às vezes aparece no PPP um CID lá, que é um código, um número, CID 10, tal número, F274. Aparece um código, ele não vai falar qual transtorno que a criança tem. É sigiloso essas informações, então aparecem sob forma de código, de CID. Hoje, nós estamos vivendo um processo de mudança do CID 10 para o CID 11. 2020 nós estamos, né? 2019 finalizaram as alterações propostas para o CID 11, depois de 30 anos sem mudar nada no CID, tá? Depois de 30 anos sem nenhuma alteração, e até pela pressão que veio com as alterações do DSM-5, aí nós tivemos todo um processo de pesquisadores, né, de profissionais da área de saúde mental, organizados para rever todo esse CID-10 que existia e propor alterações que correspondessem ao nosso momento atual, às pesquisas existentes, à nossa compreensão de saúde mental, de adoecimento mental. Então, em 2019, nós tivemos o fechamento dessas mudanças, dessa proposta de alteração, e aí vocês sabem o que acontece? Fechou em 2019. Só vai passar a ser realmente utilizado em janeiro de 2021. Isso se com a pandemia não teve nenhuma burocracia aí como que eu vou dizer para vocês, de postergar um pouco mais, né? Mas a previsão é que comece a ser utilizado em janeiro de 2021. Só fazendo... Professora, posso perguntar? Um minuto. Só fazendo um recorte, né? É a mesma coisa da BNCC. BNCC está pronta, já tem um tempão, né? Já tem aí... Nossa, estou meio perdida no tempo, mas acho que já tem quase 2 anos. Esse ano de 2020 seria o ano de implementação da Base Nacional Curricular Comum nas escolas. Mas, com a questão da pandemia, tudo isso foi alterado. Acredito que no CID isso não vai acontecer, por quê? Porque ele é disponível online. Então, para a Suziene? Falei certo? Falei certo? Suziane, né? Para a pergunta da Suziane. Suziane, esse material, ele já, inclusive, você encontra ele disponível, tá bom? Para você começar a ler. O ideal é que você compare CID 10 e CID 11. Já tem estudos fazendo essa comparação, mostrando o que alterou em um e alterou em outro. Fala, Juliane. Ai, Jesus, graças a Deus. Professora, é porque é o seguinte, você falou que cada semestre a senhora descobre o nome de algum transtorno novo, né? Como é que é dado esses nomes dos transtornos? Como que se é patenteado, se assim pode dizer, para colocar num CID? Muito, muito boa pergunta, muito pertinente. Se eu tivesse habilidade para voltar aqui no gráfico que eu estava mostrando ali atrás para você, o que eu falei? Eu falei assim, olha, gente, o DSM, por exemplo, isso acontece com o CID também, ele vai ser alterado conforme os estudos científicos da época. Então, o pesquisador estuda um caso que não se encaixa em nenhum dos quadros que já existem,
E ele vai dar o nome para aquele caso, né? Ele vai estudar aquele caso, ele vai descrever aquele caso, vai verificar se existem outros casos com aquela mesma descrição. E aí entra como proposta para entrar tanto no DSM quanto no CID. Isso é uma construção de muitos anos de pesquisa, tá, Juliana? Não é um psiquiatra. Porque eu penso assim, que para alterar um CID deve ser algo bem complexo, deve passar por testes, deve passar por vários profissionais, né? Porque igual, mesmo que você tá sempre na área, estudando, mexendo com tudo, você ainda descobre algo novo. Pensa a gente que não tá há tanto tempo na área, né? Para descobrir todos os nomes. É um pouco difícil, é só com o tempo mesmo. E tem essas alterações que eu, no caso, né, que chegam para mim, que são de ordem genética, Juliana. Então, é muito complexo isso, mas eu, particularmente, acho muito bacana, porque é o diferente, é aquilo que vai me instigar a estudar, que vai me instigar a correr atrás. E eu acho que vai provocar isso em vocês também. Então, é para tirar aquele fardo de que eu tenho que saber de tudo e entender que eu tenho que sempre estar estudando sobre tudo. Viu a diferença? Porque uma pessoa que não procura sempre estar estudando, ela pode até dar um diagnóstico errado, né? Tipo assim, a pessoa, ela é uma pessoa que tem, vamos supor, epilepsia, né? No caso lá. E tem aquele tal de colpocefalia lá que eu te falei, porque são doenças semelhantes, os mesmos medicamentos, só que na doença lá da colpocefalia lá, ela tem algumas... tem alguma coisa física também, né, de alguns, mas se o profissional não tiver em estudo constante, ele vai dar o diagnóstico errado e a criança, se a mãe não for procurar outra opinião, vai estar medicando a criança com aquele mesmo negócio, ou se não tratando daquele mesmo jeito, sem procurar mais a fundo, né, o que é. Isso mesmo. Então, essa responsabilidade ética, Juliana, de, primeiro, nunca sair fechando laudo, fechando diagnóstico na primeira entrevista que você tem, né? Você escuta a família, pronto, já fecha o diagnóstico da criança. Nunca, né? Escutou as demandas da professora, fecha o diagnóstico da criança. Nunca. Nem podemos, né, professora? Oi, Maria Regina? Nem podemos, né? A senhora que falou uma vez pra gente que só o psicólogo... Nem só o psicólogo. O psicólogo não, o psiquiatra. Né? Não, o psicólogo não. Põe essa responsabilidade em mim. Não, o psiquiatra. O psicólogo, ele tem uma coisa muito bacana, né? Que aí, para quem não sabe, é a minha formação, que é assim, gente, diagnóstico a gente dá em equipe multiprofissional. Eu sei uma informação da criança, o neurologista, né, o profissional de neuroimagem tem outra informação, o pedagogo outra informação. O que eu posso é, a partir da minha observação clínica, dos testes que eu utilizo, né, a partir das dinâmicas que eu utilizo, da anamnese, da observação clínica, eu posso levantar uma hipótese diagnóstica. E aí eu tenho que encaminhar para o profissional da área, por exemplo, dislexia. Dislexia, gente, quem fecha diagnóstico de dislexia, teoricamente, deveria ser o fonoaudiólogo, especialista em escrita, especialista em leitura. Núbia, mas não é isso que acontece, não. Então, na falta do fonoaudiólogo, porque aqui no Brasil nós temos um número muito reduzido de fonoaudiólogos especializados nessa área, tá? Por exemplo, no Rio Grande do Norte, quando eu morava lá, nós tínhamos 2 fonoaudiólogas especialistas em leitura e escrita. Todo o Rio Grande do Norte. Na falta, quem dá esse diagnóstico é o neuropediatra. A gente tem que ter essa responsabilidade de, inclusive, conhecer o que é de cada profissional. Eu não vou dar, por exemplo, um diagnóstico, fechar um diagnóstico de uma alteração motora na criança. Quem faz isso? Psicomotricista, o fisioterapeuta, são esses profissionais que fecham o diagnóstico. Na falta deles... Um pode encaminhar para o outro. É o ideal, né? Trabalhar em conjunto, né? O ideal é trabalhar ou em conjunto, um encaminhar para o outro, tá? Professora, eu ando tão assim, pensativa, como serão as crianças nessa pandemia, né? Como que vai ser? Será que vai aparecer novos transtornos? Por a criança às vezes estar ociosa dentro de casa, quadros de depressão, tristeza mesmo, por não estar envolvido, não ter envolvimento social com outras crianças, né?
de isolamento social, de transtornos sociais, tudo isso. Irritabilidade, né? A gente percebe dentro de casa que os filhos, né, estão desse jeito, né? E, assim, eu moro aqui, professora, numa chácara, é ampla, tudo. Tem os vizinhos aqui que estão bem isolados, aí meu filho brinca com essas crianças, né? Mas quem mora num apartamento ou está bem isoladinho mesmo, né? Eu fico pensando, meu filho já fica irritado porque quer sair, quer ir no shopping. Imagina a criança que não tem Marília, tem outras crianças que vão sofrer o contrário. São crianças que estão cada vez mais isoladas socialmente e que começam a não sentir falta dessa relação social. E aí a gente também vai ter que reconstruir essa infância, tá? Gente, dentro de casa tem abusos, tem tudo, né? E ela não tem como sair, né? Tem pressão psicológica dos pais, às vezes. Sim. É uma nova forma de viver, mas é uma forma de viver no momento de pandemia. Depois a gente vai ter que repensar tudo isso, tá? Ixi, não ouvi. Não ouvi. Alguém tá ouvindo? Muitas crianças vão ter que precisar de psicólogo para se encontrar novamente no mundo, né? Agora, precisar mesmo, as crianças vão precisar da pedagoga, viu, amor? Nem adianta jogar pro meu lado. Vai precisar da pedagoga, porque para vocês trabalharem todo um ano perdido, né, de aprendizagem, no ano que vem, nossa, vai dar trabalho demais. E psicomotricista, isso. Professora. Oi. Você falou sobre a dislexia, que o ideal. Quem dá o diagnóstico e tudo mais seria um fono que seja especialista nessa parte da linguagem, da escrita e tudo mais. Sabe me informar que você sabe muito bem que eu fiz o meu TCC sobre dislalia. Dislalia saiu esse nome? Dislalia. Saiu? Saiu o quê? Saiu o nome do... Vamos descobrir. Vocês estão doidos para dar a resposta do CID-11, né? Eu posso falar a tarefa agora? Posso? Juliana quer perguntar. Pergunta. Se for do CID-11, não pergunta, não. Eu já perguntei, porque minha mão não abaixou. Vou baixar a mão, peraí. Abaixa a mão, pronto. Mais alguém, gente, tem alguma pergunta que não seja do CID-11 ou quer fazer algum comentário em cima dos textos que vocês leram? Professora, não fala isso pra mim, não? Não fala que caiu, não? Pelo amor de Deus, eu fiz o meu artigo, eu tô querendo utilizar ele pra poder depois fazer, né, revista, esse trem assim. Ah, não. Fica tranquila. Quem é que... foi a Suziane que levantou a mão? Isso, professora. Desculpa interromper. Não. Mas fazendo a leitura dos artigos, né? Eu vi que eles colocam com muita clareza, vou dizer assim, né? O termo normal. E eu assistindo algumas lives, né, de outros profissionais, mais dessa área da saúde, tem alguns que parecem ter um certo receio de falar essa coisa, né? Essa condição normal, comportamento normal, como se fosse uma coisa pejorativa, né? Falar sobre normal e anormal. Meus meninos, nesse momento, Suziane, devem estar esperando para falar assim, a Núbia, por exemplo. Aí eu queria te perguntar com relação, né, à sua profissão, né? O que você vê essa maldade que algumas pessoas veem nesses termos de falar que é normal ou uma condição anormal? Ou se isso varia de profissão, de área, como que funciona? Não tem nada a ver com maldade, tem a ver com concepção do profissional, tá? Por exemplo, tem a questão do normal. Então, dentro da minha área, a gente usa muito normotípico. Normotípico quer dizer que está dentro do padrão esperado para aquela faixa etária, para aquela fase do desenvolvimento, para aquele nível de escolaridade. Normotípico, tá? Neurotipo, normal, não? É só... Neurotipo ou normotipo? Peraí, só um pouquinho, Camila. Normal é uma questão do peso que é atribuído para o anormal.
Então, quer dizer que ou é normal ou é anormal. Então, alguns profissionais de algumas áreas não gostam de usar esses termos porque tem um sentido social, cultural, pejorativo, tá? É a mesma coisa, Suziane, do retardo mental. É classificação. Retardo mental leve, retardo mental moderado, retardo mental grave. É classificação. Não está errado usar retardo mental. Núbia usa retardo mental? Nunca. Por quê? Porque é um termo extremamente pejorativo na nossa sociedade, na nossa cultura, de impossibilidade, de que não tem jeito, de deixa pra lá. Esse aí é um retardado. E eu não gosto. Mesma coisa de falar portador, né, professor? De carregar para dentro do consultório a ideia de construir possibilidades. Beleza, Suziane? Entendeu? Beleza, agora entendi. Valeu. Então, não é uma questão de ser certo ou errado. Normal tá certo, normotípico tá certo, retardo mental tá certo, rebaixamento cognitivo tá certo, mas é uma questão de postura mesmo do profissional, tá? Posicionamento. Bom, e aí a gente está encerrando aí, mas antes eu queria falar para vocês o que será a tarefa. Então, a tarefa para vocês já têm o link, né, do livro. Eu já falei para vocês, mas eu vou repetir. Vocês farão a leitura do capítulo 2, 3 e 4, capítulos 2, 3 e 4, do livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dalgarrondo, que eu já encaminhei hoje cedo o link do livro. Então, são poucas páginas, vai da 27 até a 38, coisa assim, 11 páginas só para vocês lerem, são 3 capítulos. Eu quero que vocês leiam esses 3 capítulos com vontade de aprender mesmo, tá? Isso é para a gente, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, quando eu começar, vocês já estarem afiados. Uma parte da tarefa é essa. A segunda parte da tarefa é: eu quero que vocês façam um quadro comparativo para mim das mudanças... Professora, repete o primeiro que eu tô anotando e eu perdi. Da tarefa? Capítulo da 2, tarefa. Eu só anotei que é para fazer a leitura do capítulo 2, 3 e 4. 3 e 4. Deixa eu ver as páginas. Da página 27 até a página 38 do livro que eu mandei o link para vocês. Posso falar a segunda tarefa? Sim. Não tem problema, Adriane, não tem problema, tá? Tá errado? Não, está certo. Eu, Núbia e outros profissionais usam normotípico. É a mesma coisa, dentro do esperado para aquela faixa etária. Tarefa 2. Vejam que eu parei aí, ó, no CID-10 histórico. O que eu quero? Eu quero que vocês escolham um transtorno da infância, tá? Lá dentro do CID-10 e compare o que mudou no CID-11. É uma atividade individual. Eu vou abrir, provavelmente na próxima semana, tá? Um espaço lá no AVA para que vocês coloquem essa tarefa lá. Vou falar agora. Então, nosso próximo encontro está previsto para qual dia? Vocês lembram? Eu não lembro. Alguém lembra? Dia 3. 3 de outubro? Isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou conferir a data direitinho e eu vou colocar... 3/17. Eu vou colocar para entregar no dia anterior, um dia anterior ao nosso próximo encontro. Essa vai ser a tarefa de hoje, tá bom? Então, ler os 3 capítulos do livro, que são só 11 páginas, é menos, muito menos do que vocês leram de artigos hoje. Vocês vão escolher um transtorno infantil, tá? Infantil, e vão comparar as alterações que ocorreram no CID-10 para o CID-11. A dona Camila não tem direito à escolha, ela vai pesquisar sobre a dislalia. O restante da turma está livre, tá? Para escolher.
Combinado? Ok. Ok? Eu quero... Senhora, Oi. é a Amanda. Oi, Amanda. A senhora vai disponibilizar esse CID? Como que a gente faz para ter... Internet, CID-10, CID-11 e o nome do transtorno que você escolheu, tá? Ele está A disponível. Suzy já tinha mandado pra gente no grupo também. A Camila Gonçalves está falando assim, ó, tio Google, isso mesmo, ele está no Google, disponível no Google e o 11 também, tá, Amanda? Não se preocupe. Ok, obrigada, professora. Então, vamos repetir. 3 capítulos do livro que eu mandei o link para vocês. Capítulo 2, 3 e 4, da página 29 a 38, eu acho, são exatamente 11 páginas. Segunda tarefa, eu vou colocar, vocês já vão fazendo, uma pesquisa de um transtorno mental, né, relacionado com a infância e vão comparar o que tem no CID-10 sobre ele e o que tem no CID-11. O que mudou na classificação, na nomenclatura, o que mudou? E aí vocês vão fazer essa pesquisa, eu vou abrir no AVA um espaço para vocês colocarem essa atividade lá, porque é uma atividade avaliativa. Em forma de quadro, né? Que a senhora quer? As comparações. Em forma de quadro, tá? Mas cada um escolhe o seu. Sim, senhora. Ficou dúvida? Não. Foi fácil ou foi difícil o dia de hoje? Não tô perguntando. Fácil pra mim, foi Foi fácil, Foi novo, né? Foi tranquilo. Hoje, foi bom? Foi bom e novo. Então, tá bom. Então, meus amores, muito obrigada pela companhia, tá? Se Deus quiser, nós vamos nos encontrar, então, aí, dia 3, pelo que as meninas falaram, mas não tenho certeza da data. E eu fico feliz com a companhia de vocês, fico feliz com o empenho de vocês na leitura dos textos, em participar das aulas. Fico extremamente grata, né, e honrada em participar com vocês de mais um momento de construção profissional. Um grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Beleza? Beleza, professora, só uma observaçãozinha rapidinho. No e-mail da turma, acredito que tenha, não olhei, mas acredito que tenha o CID-10, para as meninas olharem para fazer o trabalho. Eu acredito que tenha no nosso e-mail da turma. Não, gente, mas isso tem no Google, nem se deu o trabalho de procurar no e-mail da turma, que dá mais trabalho do que jogar no Google. Facilita o negócio, otimiza, tá? Eu não estou preocupada mesmo, assim, porque vocês vão ter fácil acesso tanto ao CID-10 quanto ao CID-11, tá? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, Tchau, tchau. Com Deus. Tchau. Beijo. Ju. Tchau, Beijo, tchau. Obrigada, Juliana. Obrigada, viu, amor? Pelo apoio. Tchau. De nada.